Fala pessoal, aqui quem fala é o Romanelli do canal Memory Card Romanelli. E hoje, pessoal, iniciaremos uma nova série aqui no canal Zerando Clássicos. E para começar com o pé direito ou esquerdo, iniciaremos essa série com um jogo que marcou uma geração. Marcou uma geração tanto pro bem quanto pro mal. É o jogo Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Quem lá da década de 90, década de 2000, né, os nascidos aí nessa década, não jogou Yu-Gi-Oh! Não conhece essa obra-prima aí dos jogos de cartas. Jogo esse que foi polêmico na época, pessoal. Esse jogo que trouxe para os nossos pais aquele cabelo em pé, depois que nosso terrível G. Barros fez a denúncia em seu programa. Em 2 programas o cara falou, acho que 2 horas desse jogo e acabou com os duelistas brasileiros. Você passou por isso? Eu passei, pessoal. Se você passou, deixa aí nos comentários que eu quero saber sua história. Mas eu vou contar brevemente aqui a história que eu passei com Yu-Gi-Oh! Lá, famigerado ano de 2002, 2003, Yu-Gi-Oh! Começou a passar na nossa saudosa TV Globinho. Esse programa aí das manhãs da TV Globo trazia desenhos, animes, e Yu-Gi-Oh! Começou a passar ali no período da manhã. Além do desenho, pessoal, além do anime, tivemos aqui no Brasil, né, como principalmente naquela época ali de 2000, muitas coisas falsificadas, e veio para o Brasil, nas bancas de jornais, os pacotinhos que vendiam as cartas de Yu-Gi-Oh! Como tem de Pokémon também. Isso, meu amigo Felipe Alves, esse que eu mando um abraço, me presenteou com 3 cartinhas. E a partir dali eu vi a possibilidade de estar colecionando e também de assistir no desenho. Porém, comigo, pessoal, foi um pouquinho diferente. Eu não tive esse contato imediato com o desenho. Por quê? Eu estudava no período da manhã e a TV Globinho se iniciava ali depois da nossa eterna Ana Maria Braga e até meio-dia. E meio-dia eu saía da escola, então eu não tive essa possibilidade de assistir Yu-Gi-Oh! Diretamente. Eu fui assistir depois de um grande período, mas eu sabia muito ali do que meus amigos da rua comentavam, né? Meu amigo Bruno também, que manda um abraço aqui, e falava que Yu-Gi-Oh! Nossa, do Exódia, do Dragão Branco, e as cartinhas bombando, e eu já colecionando, já pedindo pro meu pai comprar, porque o pacotinho era muito barato, pessoal. O pacotinho era em torno de 30 a 40 centavos e vinham 3 figurinhas. E essa coleção só aumentava por quê, pessoal? Nessa época existia muito foco, né? O hiperfoco das crianças. Então, nesse fato de colecionar, de assistir o desenho, as crianças da rua, os adolescentes, começaram a colecionar, a bater, né, essas cartinhas na escola, levar na escola. Então a gente levava na hora de intervalo para ver as cartas e ficou muito famoso, pessoal. Ficou muito assim em voga por um período aí, como foi o desenho do Dragon Ball, como foi o desenho do Pokémon na Eliana. Então Yu-Gi-Oh! Foi assim um sucesso avassalador aqui no Brasil, devido ao anime passar na TV Globo e as cartas. Porém, pessoal, vocês sabem que Yu-Gi-Oh! Ele traz um pouquinho aí de alguns temas polêmicos, né? Principalmente que Yugi, ele recebe um encosto de um faraó após solucionar o enigma do milênio. Então vamos contar um pouquinho a história do Yugi. O Yugi era um menino, recebeu uma peça egípcia lá do vô dele, que ele era um explorador lá, um cara que, tipo Indiana Jones, procurar as relíquias, e entregou essa peça para o seu neto. E por fim, quem solucionou
o enigma ali foi Yugi, e assim ele começou a dividir o corpo dele com o rei egípcio, né? O faraó, na verdade. E a partir dali se desenvolve o desenho em torno do Yugi. Então naquele mundo existem essas cartas, e lá tem outros personagens, como tem o Kaiba, que é o antagonista da história, tem o vilão que é o Pegasus, e aí vai desenvolvendo a história, e acredito que vocês já estão careca de saber disso. O que pegou mais aqui no Brasil, pessoal, foi a questão das cartas. Tudo que é envolto de carta já é meio polêmico, desde a parte de aposta, do nosso famoso truco e do poker, mas trazendo um pouco para essa questão infantil, o Yu-Gi-Oh! Entrou bem ali na faixa etária de 8 a 12 anos e até mais, porque assim, Pokémon a gente pode considerar que é um TCG mais chá, né? Colher de chá, é bem mais tranquilo. E o Yu-Gi-Oh! Fica naquele meio termo, sabe? De criança, adolescente, e Magic já é para adolescente e adulto, porque trabalha com uma temática mais adulta, mais complexa e com temas assim mais, como posso dizer, tenebrosos, de magia negra, etc. Então temos nosso personagem principal aqui da série, que é o nosso amigo Leão Gilberto Barros, que com o seu famoso programa Boa Noite Brasil trouxe em voga os desenhos do capeta. E eu vou botar para vocês as imagens do programa. Se vocês quiserem encontrar esse programa, é só colocar no YouTube Gilberto Barros Yu-Gi-Oh! Você vai ver a barbaridade, a cascata que o cara fez no programa. Perguntar, como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Veja o seu filho brincando com essas cartas. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. A justificativa é de que é apenas uma brincadeira. Vou denunciar, vou mostrar. Estou mostrando isso para psicólogos, estão abobados. Estou mostrando isso para prefeitos de cidades, estão abobados. A Adriana sabe muito bem disso. Vendo o Boa Noite Brasil e ouvindo o alerta do Gilberto sobre as cartas, ela percebeu que a discórdia entre os 2 filhos tinha uma explicação. Nós começamos a ligar os fatos, o Gilberto falando de irmãos que nunca havia brigado, irmão menor chutando o maior, saindo no tapa, e começou a falar das figuras que eram demoníacas. Gustavo tem 4 anos. Apesar da pouca idade, sabe melhor do que ninguém como jogar o Yu-Gi-Oh! Ele coleciona as cartas, mas gosta mesmo é do videogame. Vou matar! Vou matar! Deixa os carrinhos e bonecos na prateleira e fica horas grudados na tela da TV. Fala e a cena do menino jogando videogame. Eu quero som, muito som, para que ninguém saia deste teatro hoje alegando ignorância no que vê e no que ouve. Quer ver? O que a criança fala quando está jogando videogame? Não, segura isso aí, eu estou perguntando para o auditório. O que a criança fala quando está jogando videogame? Não, eu perguntei aqui. Mas eu queria deixar 2 pontos aqui, pessoal. Hoje eu não sou mais uma criança, acredito que a grande maioria que está assistindo também não é. Eu acho que Gilberto Barros tinha um pouquinho de razão, certo? Vendo em questão das cartas aqui, das traduções e do que o anime trazia, para criança é meio delicado, né? Então, se a gente pensar que criança de 5, 6 anos está consumindo algo que trabalha com temática de demônio, de magia, não sei o que tem, é um pouco complicado na minha visão. Lógico, é a minha opinião, você tem a sua, se quiser compartilhar, excelente, só colocar nos comentários. Mas também houve muito sensacionalismo e houve, né, uma reportagem e até mesmo em um podcast que ele falou que isso era em questão da audiência
enorme que o Yu-Gi-Oh! Tinha nas manhãs da TV brasileira. Então isso foi meio que para cortar um pouco dessa fama do Yu-Gi-Oh! E trazer o contraponto para os pais começarem a ligar o alerta do que seus filhos estavam assistindo e jogando. E gente, deu certo porque se você passou por isso, eu também passei, e a maioria das crianças do Brasil passou. O quê? Perder suas preciosas cartinhas de um dia para o outro. Lembro como se fosse ontem, minha mãe chegou meio assim, falando baixo, Brano, Júnior, cadê suas cartinhas? Ah, não, mãe, tá ali. Então, a partir de hoje você tá sem cartinha, porque isso daqui é do capeta, do Satanás. E se você quer discutir aqui com sua mãe, você vai assistir hoje o programa. E assistir, pessoal. E realmente o Gilberto Barros, ele não aliviou de maneira alguma. E sobrou até pro Dragon Ball, tá? Porque Dragon Ball, segundo ele, é filho batendo em pai, socando, esmurrando e violência gratuita. Então, pessoal, esse jogo marcou a minha geração, que eu acredito que foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. E essa série vai vir com peso, porque a gente vai zerar esse jogo do modo bagunça. Acho que vocês viram aí que esse jogo está traduzido por um pessoal muito bacana, que vou colocar ali sempre no final do jogo quem traduziu. Esse jogo eu acabei comprando aí no Mercado Livre, e quem tiver interesse pode estar entrando lá e achar, que acho que vale a pena se você quer conhecer a história. Se você não quiser comprar, acompanhe o canal que a gente vai zerar, vai tentar entender essa história, como posso falar, bem diferente, porque não tem muito a ver com o anime que a gente assistiu, mas era aquilo que a gente tinha, né? Lembro como se fosse ontem meu pai chegando do serviço e eu pedindo para ele: pai, compre Yu-Gi-Oh! Para mim. Tinha uma lojinha no quarteirão de cima da minha casa e meu pai foi lá e comprou esse jogo. E aí foi felicidade ou não, né? A gente vai ver, porque esse jogo é bem diferente, pessoal. Ele é bem assim, é uma baixaria de contra o jogador, porque isso daqui rouba na caruda. Não tem vergonha de roubar na sua cara. Então aqui, pessoal, começamos. Aqui é a tela principal. Temos um novo jogo, Carregar Duelar, que esse daqui acredito que seja você contra um amigo. Troca, você pode estar trocando as cartas. Na época era memory card, então você trocava uma carta com seu amigo, ele trocava com outra. E opções, vamos colocar nas opções aqui só para dar uma checada. Não tem nada demais, é questão mais de som, tá? Estéreo, mono, isso daí a gente não mexe. Então, pessoal, vamos começar a saga. Tá todo mundo preparado? Vamos assumir aqui um papel do nosso amigo G Barros, porque o G Barros vai aprender que esse jogo aqui, ele não tem nada a ver com o que ele falou. Não é contra o mal. A gente vai lutar contra o maligno. A gente vai derrotar o maligno nesse jogo aqui. Eu vou mostrar para vocês, beleza? Então vamos lá. Então aqui a gente vai escolher o nome, tá? Como eu falei, vai ser uma homenagem para o nosso queridíssimo, né, Gilberto Barros. Então nada mais, nada menos que G Barros vai estar no poder dessa, mas eu acho que não vai dar, pessoal. Então vamos tirar esse G Barros aqui. Vamos só colocar Barros. Oxi. Vou colocar o nosso amigo Barros. É o nome dele. E vai ser o nosso protagonista dessa série que se inicia hoje. Seu nome é Barros? Sim ou não? Sim, né, cara? Código de duelista criado. Você não poderá duelar ou trocar com o mesmo código duelista. Isso daqui evitava de você criar outro e trocar você mesmo as cartas. Só pode trocar com outras pessoas. Então aqui a gente começou a historinha. Na época eu não sabia quem que é esse maluco, pessoal, porque não aparece no desenho. É isso. Eu finalmente encontrei o tesouro proibido dos antigos sacerdotes. Mas oi! E aí, pessoal, na época, esse jogo ele era em inglês, então acho que facilitou um pouco dos pais não entenderem muito o jogo, sabe? Porque esse jogo está traduzido, a gente vai dar uma olhadinha nas cartas iniciais que a gente vai iniciar.
Se fosse português na época e algum pai visse isso daqui também, ia rodar o CD. O CD ia voar pro lixo. Como as cartinhas foram queimadas, foi pro lixo. Porque esse jogo aqui é polêmico. Na época foi polêmico. Hoje que isso daqui não é nada, né? Comparado com o que a gente tem. Então vamos lá. Mas príncipe, você vai para a cidade jogar cartas de novo? Você é de sangue real andando pelas ruas da cidade vestido como um plebeu? Não tem vergonha? Francamente estou envergonhado. E aqui a gente tem duas opções. Esse joguinho é bem novelinha, sabe? A gente só vai conversando e jogando. Vamos continuar ouvindo aqui que tem esse Smurf aqui. Ô faraó, fiquei sabendo de suas atividades, ele está muito preocupado. Vamos fugir, vai. Ei, espere, príncipe. Droga, ele se foi. Na época eu não entendia nada da história, pessoal. A gente só queria jogar mesmo, saber das cartas. Então aqui tá mais ou menos a área dessa parte desse jogo. Tem campo de duelo, praça da cidade, lojas de cartas e santuário. A gente vai começar vai voltar no palácio, porque aqui a gente vai enfrentar esses Smurf aqui. E vamos fazer nosso primeiro duelo. Príncipe Barros, você voltou. Já está bem tarde. Por favor, volte para o palácio. Príncipe, se ainda quiser jogar cartas, tente a sorte contra mim. Se você perder, deverá voltar para o seu quarto. Tenho certeza que será um presente digno para você. Então vamos duelar. Oh, meu querido príncipe. Eu te ensinei a jogar. Você realmente acha que vai ganhar de mim, não é? Se prepare. Então vamos iniciar aqui. Pessoal, hoje o vídeo vai ser basicamente a gente mostrar as mecânicas bem básicas. Durante a série eu vou explicar mais coisas. Então, como tá português, a gente vai dar uma olhada nas nossas cartas, tá? Porque na época não tinha tradução. Então era mais ou menos... a gente era por assim, sabia o que era fogo, que é fire, água, que é water. Então não sabia muito essa questão do que a carta falava e do que era. Aqui tem mais ou menos a forma de se organizar o seu deck, tá? Então aqui vem 40 cartas. E assim, você pode ter sorte de sair com umas cartas boas ou não. Pelo visto aqui a gente não saiu com carta boa, pessoal. Que depois eu vou explicar mais ou menos o que seriam umas cartas boas iniciais. Então vamos ver aqui, ó. Nemurico, uma criatura infantil, controla um demônio do sono para lançar o inimigo de descanso eterno. Só coisa. Rato osso. Um rato que retornou como um zumbi para a vingança nos gatos. Então esse rato aqui desce o cacete nos gatos. Green Campasmis, uma criatura que se transforma em uma imagem do seu inimigo e copia todos os seus movimentos ofensivos. Hibikimi, confunde os monstros inimigos com um barulho que agride os ouvidos. Palhaço mascarado, a dança fatal desse guerreiro é realizada com uma foice letal. Sósia da rainha, não é muito útil como rainha. Bem, não dá muito para entender essas traduções, né? G, demoníaco desconhecido, aí ó. Se fosse em português, seu pai abrisse isso aqui ou sua mãe, já ia dar zebra, pessoal. Mas hoje a gente pode fazer. A velocidade desse guerreiro cria um vácuo tão intenso que pode cortar uma couraça de um monstro. Rato armadurado, a pele superior nesse monstro. Rato é resistente o suficiente para repelir espadas. Digbeak, esta besta enrola como uma cobra e as batidas rapidamente com seu bico rompedor. Milos radiante, muitas vezes confundido com um animal de estimação, essa criatura é uma fera muito perigosa. É um gato meio cheio de piercing ali, né, pessoal? Caribou, quem não lembra do Caribou, no anime, Caribou fez uma façanha de conseguir proteger o Yugi do nosso dragão branco de olhos vermelhos, né? É o poder do protagonista, que um dia a gente vai comentar sobre isso. Por si só, essa criatura pequena pode não parecer muito forte, mas no escuro ataca em número com uma formidável força. Demônio da meia-noite, uma criatura alada, rumores que aparece à meia-noite. Parece chupacabra esse bicho aqui, pessoal. Olho monstro, olhos capazes de ver tudo. Mão do mistério, este monstro distorce a realidade e atinge entre as dimensões para atacar os seus inimigos. Shangan,
um compacto monstro de 3 olhos que é perigoso quando enfrentado no escuro. Elfa dançarina, uma elfa que dança através do céu com asas de lâminas afiadas. Amante feliz, vai mesmo. Os inimigos se tornam radiantes quando atingidos pelo raio do coração medido a testa desse pequeno querubim. E aí começa a mexer, pessoal, com querubim, com anjo, com bruxo, com demônio, e você sabe que isso daí é complicado, né? Uma carta que libera a franga. Que? Ah não, pessoal, isso daqui vai virar meme, não é possível. Ó que os caras traduziram pra essa carta. Skelangel, uma carta que libera a franga dos São Paulinos. Como assim, pessoal? Meu amigo, esses caras tá de brincadeira. Serpente saqueadora, uma serpente com um único olho que sopra um hálito gelado para congelar seus oponentes. Serpente sinistra, uma serpente voadora que não é muito boa em manobras no chão. Quem falou que cobra não voa tá aqui, pessoal, mentira. Essência das águas, um anfíbio capaz de chamar a uma enorme onda de maré no mar escuro para acabar com seus monstros inimigos. Golfinho branco, um golfinho branco com um chifre que convoca enormes ondas. Darmacanon, uma criatura monstruosa cujo corpo está equipado com os canhões que nunca perdem seus alvos. Jeans do número 7, legal, não tem nada escrito sobre os jeans. Aranha mecânica, uma forma de aranha monstro mecanizado com os enfermos e no fim das suas pernas. Criança trovão, este monstro armazena eletricidade dentro do seu corpo e pode liberá-la com poder catastrófico. Turum Purum, um estranho monstro de um olho só que pode derrubar seus inimigos com um único golpe de uma lança. Varas longas gêmeas, uma criatura submarina que ataca as duas caudas de chicote. Jarro antigo, um jarro frágil, passado contém uma história de criatura. Jarro metamórfico, uma grande frase que ataca inimigo próximo ao soltar o monstro que há dentro dele. É irmão gêmeo, né? Pote ou truque, o servo não tão poderoso, ele é um garoto de recados de um feiticeiro mestre. Flor do abismo, uma flor raramente vista que desabrocha quietamente nos confins das trevas. Lírio decano, esta flor maldita ataca seus inimigos com um projeto de pólen. Devoradora de homens, planta antropófaga com lâminas venenosas para atacar os inimigos. Flor arco-íris, este monstro pode atacar pontos de vida e seu oponente diretamente. Hijack, pessoal, essa carta é muito boa para iniciar, tá? Eu achei que a gente não tava com Hijack, mas ainda bem que saímos. Destrói todos os monstros oponentes com uma chuva de relâmpagos. Sugado, que é o famoso campo Sogen. Eu não sei se a tradução é sugado, mas não é para ser. É campo, vamos supor, uma planície, né? Altera o campo para a terra padro em a favor de guerreiro e besta guerreira. E Cristal Violeta, que é uma equipe, forças místicas, cristal, aumenta o poder zumbi. É isso, pessoal. Aqui está nosso deck. Desculpa ler tudo, mas algumas aí da questão do São Paulino aqui ficou bem assim, pessoal, bem estranho, né? Quem é São Paulino gostou muito, mas certeza que eles fizeram mais coisa e a gente vai lendo devagarzinho aí. Então vamos iniciar o duelo, pessoal. Bolinha, vamos para lá, nosso primeiro duelo. Vou explicar um pouquinho as mecânicas, e aí a gente vai entender um pouquinho aqui. Então, pessoal, esse jogo ele foi criado pouquinho depois do mangá, certo? Porém, o anime mesmo que a gente assistiu e as regras foi feito depois. Então esse jogo ele é bem simples. As cartas não tem efeito nenhum em campo. É basicamente o que? Atacar, defender e as fusões, tá? Então lá em cima a gente tem o LP do adversário, né? Do nosso oponente, que é o Smurf, ele que tá no escuro ali das trevas. E nós ali com 8.000. Cada um começa com as suas 40 cartas. E o objetivo nosso é acabar com a vida do oponente ali. Ou ele não tiver carta para pescar, né? Sacar a carta. Mas a gente vai aqui, principalmente como é o primeiro, é o mais fácil, né? A gente só vai atacar e acabar. E durante a série a gente vai explicando um pouquinho mais.
O jogo, pessoal, ele tá em torno das fusões. Por quê? Não é fácil você ganhar carta, e isso eu vou estar explicando no finalzinho do vídeo pra gente tá finalizando, tá? Então, como que eu vou fundir, Marco? Pô, quem tá assistindo, lembra um pouquinho, era só a gente apertar o botão direcional para cima pra gente selecionar a carta. Então a gente vai querer fundir esse cara aqui com a planta. E aí na época eu não tinha noção nenhuma, ninguém tinha noção nenhuma, pessoal, porque não tinha revista, não tinha internet, esquece. Época de 2000, a internet mesmo foi entrar em 2005, 2006 na minha casa. Antes disso não tinha nada. E esse jogo eu recebi em 2002. Então era tudo na base do caderninho. Ah, essa carta aqui, a gente não escrevia o nome porque era em inglês. Então o que eu fazia com meu amigo Bruno? Meu amigo Bruno jogou muito comigo. Ah, vaso com flor colorida, mais homem azul torto, e a gente vai ver o que dava. Então a gente seleciona, deu uma fusão, soldado feijão. E aqui tem a questão da escolher o atributo, que mais pra frente também vou explicar para vocês, tá? Mas por enquanto a gente vai jogando. E aqui o L1 ou R1 a gente seleciona no modo ofensivo, no modo de ataque, a carta de pé, ou no modo defesa, a carta deitado, e ali já tá os pontos, né? 1400 de ataque, 1300 de defesa. Passamos o turno, aperta Start, e agora é o Smurf que vai jogar. Então o Smurf selecionou a carta, colocou, e o bicho já peidou na cueca, já colocou em modo defesa. Temos aqui outras cartas. Ah, Marco, vou tentar aqui fundir o Demônio da Meia-Noite com o Dick Pick aqui, vamos ver o que vai dar. Não deu. Então essa fusão aqui não deu certo e automaticamente ele exclui a primeira carta que você levantou na fusão, ou se houver mais cartas, as cartas que primeiro você selecionou vão ser expulsas, porque dá para você fazer fusão de 2 a 5 cartas, isso é possível, tá? Então aqui, pessoal, a carta tá em modo defensivo, porém ela tá virada, então a gente não sabe qual carta que é. Então a gente vai vir aqui atacar com a mais forte para garantir que a gente vai matar, né? Essa primeira batalha é bem tranquilo, seria uma introdução sem introdução, porque ninguém explicou nada, pessoal. Vocês viram aí, não tem explicação nenhuma, tem tutorial nenhum. Então a gente vai tentar jogar. E como eu já joguei muito esse jogo, eu já sei mais ou menos como funciona. E esqueci de falar, o L2 e R2 a gente consegue ver o campo aqui, certo? Temos 5 espaços para cartas de monstro e 5 cartas mágicas, podendo ser carta mágica ou carta armadilha, beleza? Então aqui, pessoal, como a gente jogou 2 cartas, a gente pescou 2 cartas, tá? Aqui a gente tem a Criança Trovão, isso aqui tem. Então, como eu falei das cartas mágicas de equipe, se a gente não quiser equipar e só colocar a carta, a gente coloca aqui, tranquilo. E aí a gente pode selecionar ela e tentar equipar. Porém, a Cristal Violeta, olha lá, forças místicas cristais aumentam o poder do zumbi. Zumbi não temos nenhum, aqui é planta e aqui é besta, então não ia solucionar a nossa questão, não ia equipar. E a gente ia perder a carta. Aqui a gente tacou com o Dick Brick aqui. Vamos lá pra cima, soldado feijão, mais 1400 na vida do Smurf. E olha, pessoal, já adiantando, esse Smurf vai tomar uma surra, vai tomar um cacete nesse palácio que vocês nem imaginam. Vamos lá, pessoal. Será que a gente consegue fazer mais uma fusão? Eu acredito que não. Mas aí eu vou explicar por que não mais pra frente. Vamos usar essa carta mágica, eu falei, o Hijack. O Hijack é muito bom, pessoal, porque ele destrói todas as cartas monstros do campo adversário, limpando o campo e a gente poder atacar, fazendo um ataque livre aqui, ó, na vida do oponente. Então já dá uma boa limpada aí. E mais para frente o Hijack vai ser muito importante, porque a gente vai enfrentar aí uns adversários bem filha da mãe. Aqui novamente, pessoal, temos o rato armadurado. Vamos colocar o rato armadurado no modo de defesa, pessoal, porque ele tem um modo aqui, tem 1100 de defesa, é bastante aqui pro começo do jogo. E a gente novamente destruiu mais uma carta, campo aberto, atacou o soldado feijão. Pessoal, na época
quando a gente começou a jogar esse jogo, essas cartas iniciais, a gente não... Olha lá, se lascou. Além dele atacar, não foi efetivo no ataque, ele tomou um ponto na vida, pessoal. Porque essa diferença do ataque para defesa, lógico, a carta dele não foi destruída. A minha também não, porque o meu defesa é maior. Porém, esse excedente aí do ataque vai na vida do oponente. Tava falando das cartas. Essas cartas aqui, pessoal, não tinha no anime. Então era tudo novo para quem começou a jogar. E aqui teve uma... Olha lá, teve uma desvantagem. Que também vou estar explicando essa questão da desvantagem das cartas. Que isso não tinha no anime também. Tudo isso, pessoal, na época deixou a gente bem confuso. A gente não sabia exatamente como jogar, o que tinha que fazer, sabe? A gente ficava se perguntando, cadê o dragão branco? Cadê o Exódia? Que foi o primeiro episódio que marcou aí todo mundo que assistiu o desenho. E aí a gente começou a se perguntar, né? Mas como assim esse jogo tinha isso ou não tinha? Ah, pessoal, ganhamos. Primeira partida bem tranquila. O resultado aqui, ó, ele explica fusões, cartas viradas, tá? Isso daqui no primeiro momento a gente... Na verdade isso daqui eu nem lia, porque tava tudo em inglês, eu nem sabia. A única coisa que eu queria saber era as estrelas que eu ia ganhar, que eu vou explicar a questão da estrela. E a carta, que é ali o Sangan 048 que a gente ganhou, tá? E é isso, vamos ver o que o Smurf fala pra gente. O bicho ficou até calado, o bicho ficou puto. E a gente saímos de novo. Aqui o Palácio do Faraó, a gente não vai voltar mais, porque a gente já fez a luta que tinha aqui. E aqui, pessoal, a gente vai na loja de cartas pra gente salvar e ir no menu. E aí eu vou explicar um pouquinho essa questão das estrelas e das cartas, tá? Então vamos voltar aqui voltar pro menu. Voltar pro menu, sim. Então vamos voltar pro menu. E aqui tá um menu diferente daquele que eu falei com vocês, né? Na questão do começo do jogo ali, que era novo jogo, carregar e opções. Aqui é o menu do jogo sem ser o inicial. Não vou saber explicar muito bem. Isso daqui é o menu dentro do jogo. Aquele é o menu inicial. Então aqui, pessoal, a gente tem campanha, que é a historinha que a gente estava fazendo até agora. Duelo livre, pessoal, é onde vai ficar os oponentes que a gente destruiu, né? Eu só queria saber, cadê o rapaz aqui? Cadê o Smurf? Era pra estar liberado o Smurf aqui. Não sei por que não tá liberado. Não tá, não liberou o Smurf. Esse G dualista Key seria o nosso próprio deck. Então aqui você acaba batalhando contra o seu próprio deck. E aqui serve para quê? Pra gente lutar mais, né? Fazer mais duelos e ganhar mais cartas sem ser na campanha. Porque a campanha é a história. Aqui editar deck é onde a gente consegue modificar nosso baralho, tá? Em questão das cartas que a gente ganhou. Sangan, tá escrito novo, porém ali do lado direito tá vendo, tá 1 e 1, né? Um que tá no nosso deck e um que está nas cartas fora do deck, né? Tá nas cartas que ficaram aí para fora do deck que a gente pode estar utilizando. Então o Sangan aqui de 3 olhos a gente ganhou, porém a gente já tem. Não vamos mexer no deck agora. Biblioteca. Aqui, pessoal, onde tem mais ou menos... Aqui você vai ter a noção, como se fosse o álbum de figurinha da Copa. A gente tá perto da Copa do Mundo, vocês têm álbum de figurinha. Aqui é pra gente completar tudo isso daqui. Porém, também vou conversar com vocês que esse jogo aqui deu um migué aí em todo mundo. Que lá tá 722 cartas. Porém, pessoal, o jogo que veio, e acredito que essa versão também que estamos jogando, não tem todas as cartas. Porque tem carta que a gente não consegue ganhar e nem comprar as cartas, porque não tem código, tá? E aí eu vou explicar essa questão do código agora, que é a senha. Pessoal, esse jogo, além da gente ganhar as cartas, a gente pode comprar as cartas através das estrelas que nós
ganhamos após a vitória do jogo, né, do duelo, como foi feito ali no início, o primeiro duelo nosso. Ali a gente tirou 4 estrelas, no máximo a gente pode ganhar 5 estrelas. Então aqui, como a gente só jogou uma vez só, né, a gente só ganhou 4 estrelas, mas ali no decorrer do jogo, quanto mais duelos você fazer, mais estrelas você vai ganhar, você vai poder comprar as cartas. Porém, vocês vão ver como esse jogo, filha da mãe, fez para deixar a gente triste e assim, desiludido. Por quê? Pessoal, você tá acompanhando o anime, você tá vendo o quê? O dragão branco fazendo o diabo ali no desenho, e você fala, pô, eu quero um dragão branco de olhos vermelhos. Eu quero. Dragão branco de olhos vermelhos é difícil. Dragão branco de olhos azuis. Eu quero ser o Kaiba. Eu quero ter aquela carta. Carta forte, 3.000 de ataque e 2.500 de defesa. Ababi, bababá. Tá. Na época não tinha internet, lembra disso? Na época, para ter o código, ou você tinha que ir numa lan house, pegar, entender, mexer, saber onde tá. Enfim, pô, consegui o código, agora eu vou ter a carta, meu pai. Fica vendo o custo dessa carta. Dragão branco de olhos azuis, certo? É a carta 001. Então é a primeira carta das cartas aí do Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Porém, pessoal, essa carta só custa 999.999 estrelas. Que isso, fazendo uma conta aqui básica, daria em torno de 199.999 partidas, tirando 5 estrelas, pessoal. 5 estrelas para você ganhar todas essas estrelas para comprar uma única carta. Ou seja, se você jogar aí por 3 minutos cada duelo, né? Vamos dividir aqui, dá 599.999 minutos. Dividido por 60 por hora, daria 9.999 horas, certo? Dividido por 24, que é um dia, galera, você tem que jogar 417 dias, todas as horas, né, direto, para comprar uma carta. Você acha que é possível isso? Hein? Isso daí o Gilberto Barros não falou no programa dele. Não falou que os caras fez esse jogo só para deixar a criançada e os adolescentes puto. E assim, não tem o que fazer. Não tem, é só aceitar. Na época era aceitar jogar com o Sangan ali que a gente ganhou. Jogar com a cobra que voa. É isso. Não tinha como, pessoal, ter o dragão branco de olhos azuis comprando em estrelas, tá? Então, esse jogo, essa é a primeira parte aí, esse é o primeiro ponto, que esse jogo é um jogo filha da mãe, que não respeita o consumidor, não respeita os seus clientes fervorosos que gastaram horas e horas jogando. Poderia ter um preço aí razoável, pessoal, 10.000 estrelas, que mesmo assim seria muito, né? Mas 9.999 estrelas é muita coisa. E aqui, ó, não tem como trocar, só tem 4 estrelas, né? Então aqui a gente vai sair, vamos sair daqui. E aí chegamos, pessoal, ao fim aqui do primeiro vídeo da série Zerando Clássicos. Espero que vocês curtam essa série. Iremos fazer toda semana, trazer um vídeo diferente. Então esse vídeo foi mais introdutório, explicando aí as polêmicas da época. Vamos estar conversando mais sobre essas polêmicas aí durante a série, tá? Explicar um pouquinho como era o jogo. Esse jogo aí veio um pouquinho bem antes aí do TCG, então as regras, não tem regra, né? Regra aqui é não ter regra. E essa questão aí da tradução, que acho que vai ser bacana trazer no canal. Você que jogou Yu-Gi-Oh! Comente aí como que era, se você conseguiu ganhar alguma carta boa.
tá? Porque tem, pessoal, tem como ganhar carta boa sim, tem como ganhar carta boa sim, fazendo as coisas certas, que eu fui aprender depois de muito tempo, mas isso fica pro próximo vídeo. E espero todos aqui nessa jornada que vai ser longa, pessoal, vai ser longa, vai ser divertida, porque Yu-Gi-Oh! Traz lembranças boas e não tão boas assim para os nossos pais e mamães, beleza? Pessoal, meu muito obrigado. Deixa aí qualquer sugestão nos comentários. Se você gostou, curta. Se você lembra desse jogo, manda para algum amigo seu que também compartilhou dessa época aí. E é isso, pessoal, meu muito obrigado e até o próximo vídeo.